Olá, alunos da segunda série do ensino médio, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, darei a sequência na atividade 3 do Aprender Sempre, volume 2. Vamos lá? Lembrando, deixe seu like e se inscreva no canal. Aula 1, a língua em funcionamento. 1. Observe os tópicos de linguagem abaixo e responda as questões que seguem, com base nas discussões desta aula. Tópico 1, tópico 2. Seja solidário, doe sangue. Doar, um grande ato de amor. 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. A. Quais são os tipos de linguagem que são estabelecidas no tópico 1 e 2? Justifique. No tópico 1, linguagem não verbal, temos apenas imagem, sem palavras faladas ou escritas. Já no tópico 2, temos a linguagem multimodal, pela presença de texto escrito e imagens. B. Em que situações utilizamos a mesma forma de linguagem? Linguagem do tópico 1, uma forma de comunicação que expressa o sinal manual positivo. Joinha, tudo bem e ok, etc. Ou negativo, não deu certo e etc. Já a linguagem do tópico 2, nessa situação específica, solicitação de doação de sangue, a imagem expressa um convite e a simbologia de que, ao fazê-lo, empreende-se um ato de amor, cidadania, solidariedade e etc. C. Que outras possibilidades de interpretação são possíveis a partir dessas formas de linguagem? A linguagem do tópico 1 pode servir para sinalizar positivo ou negativo e ainda para expressar que algo é ruim. Na Grécia Antiga, um desses gestos autorizava a morte de alguém em situações de luta. Quanto ao tópico 2, a presença de pessoas usando máscara ao fundo da imagem nos remete à baixa de estoque de sangue nos bancos em razão da pandemia. D. Geralmente, em fotografias de grupos de inimigos, é comum a reprodução do tópico 1. A quem você atribui este fato? Então, aí é uma resposta pessoal. 2. Leia as informações que seguem e responda. 1. Marcou 1.282 gols, sendo que 1.091 foram feitos enquanto jogavam pelo Santos. 2. É o maior artilheiro da seleção brasileira de todos os tempos. 3. É o único jogador da história a vencer 3 edições de Copas do Mundo. 4. Foi eleito no ano 2000 maior jogador do século XX entre 1901 e 2000 pela Federação Internacional de Futebol, a FIFA. A. Que tipo de linguagem temos acima? Então, temos a linguagem verbal, na modalidade escrita. B. Trata-se de uma sequência de frases soltas. O que elas têm em comum? Resposta: ambas se referem ao jogador brasileiro Pelé. C. Que elementos possibilitam inferir que as frases dizem a respeito a uma única pessoa? As informações falam por si. O número de gols, o time do Santos, maior artilheiro da seleção, 3 Copas do Mundo e maior jogador do século. Caso você, estudante, não identifique a quem se refere as informações, seria interessante a realização de uma pesquisa sobre Pelé. D. Como seria possível mostrar essa mesma mensagem em uma linguagem multimodal? Então, aí, basicamente, uma resposta pessoal. Aula 2. As articulações linguísticas. 1. Leia o texto que segue e responda as questões. Tempestade de areia no interior paulista. Cidades da porção oeste do interior do estado de São Paulo foram surpreendidas na segunda semana de agosto por uma verdadeira tempestade de areia, que se não causou incidentes graves, diminuiu a visibilidade nas ruas e assustou moradores. Esse fenômeno de areia e vento ocorre normalmente nos períodos de verão e primavera no Nordeste brasileiro, em zonas dos semiáridos em que o solo é formado por pequenas rochas e areia. Agora, por conta de alterações antrópicas no meio ambiente, o fenômeno vem ocorrendo também no centro-oeste paulista. Em decorrência da degradação, é possível início de desertificação do bioma cerrado.
A mesma frente fria foi responsável pela formação de um tornado no interior do estado de Santa Catarina, impactando a cidade de Tangará, Água Doce, Laxadópolis, Catanduvas e Ibicaré, tendo afetado mais de 700 residências na região de Água Doce, conforme relatado pela Defesa Civil da cidade. No caso da tempestade de areia no interior paulista, foi observada a formação de uma densa nuvem seguida de chuva e ventania com poeira e areia. Foram afetados postalmente iluminação públicas, ruas, vegetações públicas, praças, moradias, veículos e serviços locais. A ocorrência de tempestade de areia no território brasileiro evidencia a necessidade de enfrentamento de processo de desertificação naufragados pela associação entre as alterações globais do clima com aumentos de temperatura e redução hídrica, os impactos das intervenções antrópicas sobre os biomas, sobretudo desmatamento e avanço da atividade agropastores. Não obstante, é preciso avançar na estruturização e na implementação de políticas, ações e estratégias intersetoriais voltadas à preservação e mitigação de processos de desertificação do território brasileiro em âmbitos urbanos e rural. De modo geral, a que se refere o texto? O texto se refere a uma tempestade de areia que atingiu algumas cidades no interior paulista, diminuindo a visibilidade e provocando medo na população. B. Aqui os autores atribuem a incidência da tempestade de areia. Atribuem as alterações antrópicas do meio ambiente em decorrência da degradação, possível início de desertificação do bioma cerrado, alteração do clima, aumento de temperatura e redução hídrica. C. Como é possível perceber, o texto sofreu algumas supressões. Coerência. Todos os parágrafos discutem a mesma temática. O texto apresenta a situação, explica o fenômeno e suas causas e, por fim, faz uma intervenção. D. Você concorda com os autores quando estes apresentam os possíveis motivos para a ocorrência do fenômeno e as ideias de enfrentamento? Então, aí é uma resposta pessoal. 2. Sabendo que a coesão diz respeito às ligações estabelecidas no texto, verifique e responda às novas questões. Indique no quadro abaixo, dentro de um contexto de referenciação, a que as palavras, expressões em negrito se relacionam. Esse fenômeno, tempestade de areia. Agora, período em que não é costumeiro acontecer o fenômeno. O fenômeno, tempestade de areia. A mesma frente fria, tempestade de areia. No caso da tempestade de areia, a própria tempestade. Tempestade de areia, a própria tempestade. Não obstante, além de enfrentar o processo de desertificação. B. Observando as referências ocorridas dentro do texto, conforme o quadro anterior, comente a que conclusão podemos chegar quanto à importância das retomadas substituição no texto. Então, ao retornarmos no texto, serve para garantir a ligação entre as partes e as progressões das ideias sem que haja fuga temática. Com isso, é possível inferir que o texto apresenta boa articulação de ideias coerente e coesivas. C. Retorne ao quadro da atividade 2 da aula 1 e organize um parágrafo interligando com o acréscimo de palavras, elementos coesivos às informações que estão em tópicos. Então, aí, basicamente, uma resposta pessoal. Aula 3, estabelecendo conexões. 1. Leia o relato de uma entrevista que segue e responda às questões. Para especialistas, crise do livro no Brasil é crônica. A discussão não é nova, mas precisa ser enfrentada. O livro está em crise no Brasil. Segundo os dados da pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, encomendada à Fundação Instituto
de Pesquisa Econômica pela Câmara Brasileira do Livro e Sindicato Nacional dos Editores de Livros, a indústria do livro fechou 2018 em queda real, considerando a inflação de 4,5%. Além do mais, em um país onde, de acordo com o Instituto ProLivros, se lê apenas 4,96 livros por ano, contra 11 nos Estados Unidos e 7 na França, por exemplo, é onde 30% da população nunca comprou um livro sequer. Não se pode esperar muito que esse quadro mude, principalmente se os preços estiverem nas alturas. Martins Filhos apontou para a crise das megatrules, algo que também já tinha sido vivenciado no exterior. Para o professor, o fechamento dessas lojas revelam uma possível inexperiência no empresariado brasileiro, já que ocupam os espaços mais caros de shoppings, mesmo sabendo que o livro nunca foi um produto de grande retorno financeiro. Isso também seria contribuído para que as livrarias começassem a vender outros objetos que não livros, como eletrônicos e artigos de papelaria. Já Verano destacou que é importante observar todos os aspectos dessa crise, ao mesmo tempo que duas grandes redes entraram com pedidos de recuperação judicial, gerando um efeito cascata que afeta os editores a uma série de livrarias pequenas que vêm sendo fundadas seguindo modelos mais antigos. Disse, algumas dessas livrarias tiveram crescimento e pode representar um novo caminho para o mercado editorial. Qual o contexto de produção do texto? O diálogo acontece no momento em que as editoras vivem uma queda na produção e distribuição de livros físicos. O fechamento de grandes livrarias pode ter condicionado a atenção para este tema. B. Embora tenhamos o relato de uma entrevista, podemos encontrar marcas argumentativas no texto? Justifique. Resposta: sim. O problema é apresentado em seu início e posteriormente à presença de pontos de vista sobre o tema abordado e tentativas de convencimento de que os reais motivos para esta problemática advêm do que estão relacionados no texto. C. Qual sua opinião sobre a questão de leitores e a compra de livros no Brasil? Então, resposta pessoal. D. Que alternativa você apontaria para que essa situação fosse revertida? Novamente, resposta pessoal. 2. Volte ao texto e circule os elementos responsáveis pela conexão estabelecidas em sua construção, pronomes, conjunções, advérbios, locuções. Em seguida, traga para o espaço abaixo os exemplos solicitados: palavras de transição, coesão referencial e coesão lexical, tempos presentes e passados via uso verbal. Aula 4. Plano de texto. 1. Planeje seu texto de opinião com base no roteiro a seguir. Dissertativo, argumentativo, tema: doar sangue é um ato de amor. O que você sabe sobre este tema? Pontue. B. Como, quem, onde e quando é possível fazer doações. C. Por que este gesto é comparado ao ato de amor? D. O que sei sobre a doação de sangue no país, em meu estado, cidade? Então, basicamente, essas perguntas são de âmbitos de respostas pessoais. E. Qual a porcentagem de doadores de sangue do seu estado? O que dizem as autoridades de saúde sobre o indicador? F. O que poderia sugerir para uma mudança no quadro atual? Aulas 5 e 6, primeira versão do meu texto. 1. Cara estudante, nessas aulas, especialmente você redigirá a primeira versão do texto de opinião dissertativa argumentativa. Lembrando, esse é o tema. Doar sangue é um ato de amor. Aula 7, uma análise estilística. 1. Utilize o quadro abaixo para analisar o seu texto. A partir dele, você terá condições de perceber possíveis falhas e fazer os ajustes necessários. Quadro Roteiro de análise textuais. Os tópicos. O seu texto tem título? Sim ou não? E a solução? É possível perceber facilmente o começo, meio e fim? Os parágrafos foram organizados considerados a estrutura
introdução, argumentação, desenvolvimento e conclusão, síntese ou propósito de solução. Os parágrafos têm boa extensão. A introdução traz a situação e o problema que será discutido. Os parágrafos trazem palavras de transição. De que tipo são meus argumentos, citações, dados, exemplos, ilustrações, referências pesquisadas. Todos os parágrafos estão relacionados ao tema, como eu fiz a coesão, a presença de conectivos de coesão referencial, lexical, repetir demasiadamente algumas palavras. Minha posição está evidente no texto. A intervenção tem possibilidade de ser colocada em prática. Aula 8. Uau, que surpresa! 1. Escreva seu texto dissertativa argumentativa versão final em folha separada para entregar ao professor, mas deixe o transcrito também no espaço que segue. Então, alunos, esse foi o vídeo. Espero muito que tenha te ajudado. Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau e até os próximos vídeos.